Vamos lá, então, boa tarde a todas as pessoas. Eu sou Ana Paula dos Reis, sou professora aqui da Universidade Federal da Bahia, do Instituto de Saúde Coletiva, e começo agradecendo o convite de Camila, de Laura, de Marjorie, por participar hoje aqui desse evento. Eu aprendi bastante me ouvindo, é tão bom de ficar escutando, né, quando as apresentações passadas, e tenho certeza que também agora a gente vai continuar, né, nesse movimento, né? Então já vou passar logo diretamente, vou pedir, fazer uma breve apresentação da primeira apresentadora, seguiu a mesma dinâmica que Cecília seguiu, e pedindo às apresentadoras que tentem apresentar no tempo, para que a gente, né, não prejudique ninguém, sobretudo quem está por último, você. Então, a gente começa com a Maria Vitória, tá? Que é doutora em Antropologia pelo Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social, CIESAS, é investigadora independente do Conselho Nacional, estou traduzindo, né, de Investigações Científicas e Técnicas, o CONICET, e é docente de graduação, de pós-graduação e especialista em temas de cuidados, maternidade e paternidade na Argentina, não é isso? Argentina. Obrigada, então. Bueno, voy a hablar en español, voy a tratar de hacerlo Despacito. despacito. Bueno, en principio quería agradecer, muchísimas gracias por la invitación a Camila, Marjorie y Laura. La verdad que es un placer estar acá debatiendo estos temas. Y un poco en la convocatoria de la mesa sobre la relación entre las micro y las macroescalas en relación a los cuidados comunitarios en particular, y un poco en función de lo que venimos trabajando en nuestras investigaciones en torno a las maternidades, las paternidades, los cuidados y las intimidades que nos han convocado en otros eventos en Río el año pasado. Y en relación con una investigación particular que venimos realizando en los barrios pobres de Buenos Aires con cuidados comunitarios, me parecía interesante introducir el tema de los tiempos. Es decir, el tiempo tiene, bueno, la antropología tiene una larga historia en los estudios del tiempo, pero me parece interesante poder vincular a través de la variable, el tiempo como categoría analítica, poder vincular los macroprocesos con las microdinámicas cotidianas en el llevar adelante los cuidados comunitarios en los barrios pobres. ¿Qué pasó? El análisis, un poco lo que convoca a esta presentación, es el análisis de los cuidados comunitarios, justamente a través de la reflexión sobre el tiempo. El tiempo, que lo podemos definir de distintas maneras, puede ser un tiempo calendario, en cuanto a procesos, en cuanto a esos años, ¿no? Cuando uno organiza 2000, 2001, 2003. El tiempo como edad, en relación a cuáles son las expectativas que se tienen respecto de lo que se debe o lo que no se debe hacer a determinada edad, y el tiempo en tanto trayectorias de vida. Y acá es donde me parece interesante poder vincular estos dos tiempos, porque se da muchas veces en los cuidados comunitarios o en los cuidados en general, se vincula o se piensa al tiempo por quien lo ejerce desde una mirada siempre sincrónica, siempre es un presente el cuidar, el acto de cuidar es un presente. Quien es cuidado muchas veces incorpora esa profundidad en el tiempo y es, bueno, en la crianza, en ese paso del tiempo, en un proceso de enfermedad o en alguna dependencia, en ese proceso largo que se genera. Pero cuando analizamos el tiempo muchas veces lo estamos pensando desde esta mirada más sincrónica del día a día ejerciendo cuidado. Y acá, en relación con los cuidados comunitarios,
Después voy a volver a lo sincrónico y diacrónico, porque tiene un poco más de profundidad. Pero en relación con los cuidados comunitarios, lo que observamos y lo que traigo en esta presentación es, muchas veces, cuando estamos pensando el tiempo calendario, lo utilizamos como una forma de sintetizar grandes procesos sociales que vienen ocurriendo. Entonces, en Argentina tenemos la vuelta a la democracia, la incorporación de los derechos reproductivos. Después podemos tener la hiperinflación de 1989 en Argentina. Después tenemos la década del 90, la incorporación masiva de las mujeres masivas, o una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, sobre todo con niños y niñas pequeñas, la crisis del 2001. Entonces uno puede ir trazando esos grandes hitos sociales, ¿sí? Políticos, a través de ese tiempo calendario. Y cuando nos ponemos en los cuidados comunitarios, a través de esos tiempos, de esos procesos sociales, lo que nosotros observamos es que las mujeres son las mismas. Es decir, las mujeres que a fines de la década del 80 estaban organizando las ollas populares a sus 20 y pico años con sus niños y sus niñas pequeñas, son las mismas mujeres que hoy están a cargo de los cuidados de los comedores comunitarios o de las instituciones donde se lleva a cabo el cuidado comunitario en los barrios. Entonces, cuando nosotros vemos los procesos sociales, muchas veces se nos pierde de vista que la mujer es la misma, solo que ha sucedido a su vez un propio tiempo en la trayectoria de vida. En los tiempos del cuidado, en los tiempos calendarios que sintetizan todos los procesos sociales de Argentina, está la propia trayectoria de vida. Que esa trayectoria de vida, a su vez, como se trata de comedores comunitarios en barrios pobres y vulnerables de Buenos Aires, acarrea las desigualdades que la misma pobreza trae, como por ejemplo una desigual forma de enfermar y una desigual forma de morir. En Argentina, los modos de enfermar y los modos de morir no se distribuyen de manera homogénea, y es en los sectores más vulnerables donde los padecimientos, ¿sí?, se suelen vivir a más temprana edad, las enfermedades degenerativas, que se llaman enfermedades degenerativas, en relación con lo que es la transición epidemiológica, se produce a más temprana edad por el deterioro propio de los trabajos que llevan adelante, y las formas de morir tampoco son iguales. La esperanza de vida en los barrios pobres es menor que la esperanza de vida en los sectores medios. Entonces, a esa desigualdad en esa desigualdad es que se anida poder vincular estos macroprocesos con estos macroprocesos sociales, en estas temporalidades, con los microprocesos personales de las propias trayectorias de vida que a su vez acumulan en las propias corporalidades, acumulan esas desigualdades y ese deterioro de los tiempos. Cuando analizamos los cuidados comunitarios, muchas veces nos pasaba que tendemos a olvidar ese desgaste de esos cuerpos. Y ahora voy a volver sobre esto de los deterioros. Eso es lo que disparó el objetivo de esta presentación, que es un poco empezar a pensar sobre esos entramados comunitarios, sobre esos entramados de los tiempos que se dan sobre las lógicas de los cuidados comunitarios. En particular, en mujeres que hoy están a cargo de los comedores comunitarios, que tienen entre 60 y 80 años. Esto surgió, empezamos a hacer trabajo de campo y empezamos a registrar que las mujeres tenían entre 60 y 80 años. Fuimos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ver si esto que estábamos observando en el terreno, en parte de un trabajo etnográfico, se daba así en casi todos los comedores, y efectivamente, en el registro
de los comedores, las referentas, las que se llaman referentas comunitarias, tienen entre 60 y 80 años y llevan casi 40 años trabajando en comedores comunitarios, en el ejercicio comunitario del cuidado. Y además se le suma la particularidad de que este cuidado comunitario no es solo autogestionado en los barrios, sino que llevan casi 40 años administrando recursos del Estado. Es decir, estas mujeres no solo organizan el cuidado comunitario, sino que son el nexo con el Estado, ¿sí?, que garantiza las políticas alimentarias en los territorios, es decir, la forma en que el Estado capilariza, llega a los barrios pobres de Buenos Aires, es a través de estas mujeres. Estas mujeres capilarizan el Estado en territorio y lo vienen haciendo desde hace casi 40 años. En esa dinámica siempre se trató de un cuidado no remunerado. Estas mujeres hace casi 40 años que gestionan y administran los recursos del Estado, garantizando la alimentación, pero no solo la alimentación, sino también los cuidados de una forma más amplia, porque son referentas para violencia doméstica, porque son las referentas para problemas de consumo problemático de sustancias, porque son referentas de otra serie de trámites en relación con el Estado, como cupos escolares, acceso a servicios de salud, varios, bueno, tienen una multiplicidad de un engranaje muy amplio en esa articulación con el Estado. Entonces son mujeres que llevan 40 años administrando y gestionando los recursos del Estado y esa vinculación del territorio con los estados para garantizar, ¿sí?, muchas de las políticas públicas que están presentes en los barrios. El punto en relación con esto es que cuando estábamos trabajando con estas mujeres, muchas de ellas tenían ya problemas de salud, tenían problemas propios de deterioro de la edad. Una de ellas, para que, por ejemplo, Pichi iba todos los días al comedor comunitario acarreando un carrito con tubos de oxígeno, porque tenía una insuficiencia respiratoria que no le permitía respirar sin mascarilla y el tubo de oxígeno. Otra de las mujeres tenía problemas ya en su cadera, entonces tampoco podía desplazarse con facilidad, entonces era acompañada hasta el comedor, luego la volvían a acompañar hasta su casa para poder trabajar. Es decir, son mujeres en donde el deterioro propio de la edad, acompañado por la desigual distribución del bienestar, generaba, ¿sí?, dificultades en ese ejercicio del cuidado comunitario. No obstante, cuando le preguntábamos cómo se imaginaban sus vidas futuras, no la podían imaginar por fuera del cuidado comunitario. Es decir, el destino era, y bueno, voy a morir cuidando. El destino es que yo me muera en el comedor. Es decir, el cuidar hasta morir y gestionando los recursos del Estado era ese imaginario que aparecía en muchas de estas mujeres. ¿Sí? En ese cuidado, el derecho al descanso, ya no solo, uno decía, bueno, en Argentina hubo un movimiento muy grande por generar remuneraciones a las cuidadoras comunitarias, solo que en el caso de estas mujeres, para poder acceder a una prestación jubilatoria, una jubilación, o poder disponer de un salario sin trabajar, deberían esperar otros 30 años para poder hacerlo. Claramente sus propias expectativas de vida no estaban acompañando esos tiempos burocráticos e institucionales o esos tiempos de procesos y de cambios sociales que podían acompañar el poder en algún momento dejar de trabajar
¿sí? Dejar de ser quienes garantizan la política pública, quienes garantizan el acceso a muchos de los derechos que brinda el Estado en el territorio. Esto, claro, esto en el marco de los desafíos en particulares que están atravesando, que están dados. Hoy, en general, cuando pensamos en los cuidados comunitarios, estamos pensando en términos de la reproducción de la vida, ¿sí? Y de la sostenibilidad de la vida. En los barrios comunitarios, en los barrios pobres, los cuidados comunitarios se enfrentan al desafío de que hay cada vez más adultos mayores asistiendo, por ejemplo, a los comedores, y cada vez hay menos infancias. En el censo del año pasado, Argentina dio en promedio 1,4 hijos por mujer en edad reproductiva. Es decir, en promedio las mujeres estamos teniendo en edad reproductiva, pues yo casi me estoy yendo, pero 1,4 hijos. Eso lo que presiona, para que tengan una referencia, 2,1 es la tasa de reproducción, ¿no? Lo que garantizaría que la población se replique a sí misma. Eso impacta en que cada vez se presionan más los cuidados, lo que es la sostenibilidad de la vida, presiona más en estos espacios de cuidados comunitarios, lo cual se empalma el sujeto a cuidar con quien está cuidando a ese sujeto a cuidar. Son estas adultas mayores las que están haciendo cargo y cuidando en términos comunitarios, no solo a las infancias, sino a los otros adultos mayores de la comunidad, sin una política y sin un marco que las esté conteniendo de un modo específico, porque se sigue pensando desde las políticas públicas a los cuidadores y a las cuidadoras como jóvenes, como personas jóvenes, como adultos jóvenes, no adultos envejecidos, digamos, ejerciendo el cuidado en los espacios de cuidados comunitarios o en los cuidados en general. Entonces, la dinámica demográfica propia de Argentina está a su vez presionando aún más estos cuidados comunitarios realizados por estas mujeres. O sea, para ir finalizando, nada, acá es un poco un raconto de todas las actividades que realizan, porque no es solo el cocinar, ¿sí? Y en esto del cocinar, en todas estas actividades que realizan las mujeres, es que se dan a su vez tiempos distintos. Una cosa es el tiempo del hambre, otra cosa son los tiempos de preparación de la comida, otra cosa son los tiempos institucionales para gestionar los recursos, otros son los tiempos burocráticos que implican esos tiempos institucionales para poder a su vez completar cada una de las planillas que hay que hacer. Otros son los tiempos sociales, ¿sí? Y de los procesos de cambio. Y después están los propios tiempos de estas mujeres. En ese entramado de tiempos es que las mujeres gestionan, organizan y llevan adelante sus vidas y los cuidados comunitarios. Muchas gracias. Parentalidade, criança e subjetividade de mulheres em distintos contextos no Chile, no marco de sua relação com as pessoas do Estado, né? Com experts e Estado. Então, muito obrigada. Eu estou ficando ali porque eu vejo melhor a apresentação de vocês, tá? Boa tarde. Eu vou falar também em espanhol, devagar, y voy a leer. Entonces, mi presentación trata sobre los silencios, es una reflexión de larga duración en torno a los silencios y los silenciamientos. En Chile, las políticas sociales se han construido sobre la figura de las mujeres como cuidadoras. Tenemos muchos paralelos con la colega, que asumen la mayor parte de las responsabilidades hacia los familiares.
en la idea de mujeres fuertes como aliadas en quienes se puede confiar, pero también mujeres como pobres, sujetos deficitarios, ciudadanas que requieren de mucha atención y muchas veces también están bajo sospecha, sobre todo en el caso de la reproducción. Esta tensión subyace a estereotipos que hacen poca justicia a la búsqueda constante y prolífica de lo que las mujeres consideran mejor para sus familias. En Chile también se requiere considerar las décadas de distanciamiento institucional propio del modelo neoliberal, en el que la población ha aprendido que las reglas del juego implican hacer todo por cuenta propia, accediendo como mucho a ayuditas o pequeños apoyos por parte del Estado. A partir de 3 proyectos etnográficos desarrollados en la última década, en esta presentación reflexionamos sobre estrategias que involucran diferentes versiones o caras del silencio y el silenciamiento de mujeres que son madres y viven en Santiago y que utilizan en su interacción con las personas del Estado. Nos vamos a fijar en 4 instancias de esta relación: el parto, controles médicos tempranos, el control de niños sanos, como le llaman en Chile, la educación preescolar y programas de habilidades parentales. En estos encuentros, las mujeres negocian en torno al control y la vigilancia que están dispuestas a aceptar a través de la gestión del silencio. Se trata de mujeres agentes que navegan esta relación a través de la prueba y el error, buscando, esa parte del argumento, atisbos de cuidado por parte del Estado. Nuestro análisis complementa, por una parte, antropología general sobre el silencio y la violencia, la guerra o el terror, por una parte, o las violencias cotidianas, como el caso de Bourgeois, Shepherd Hughes, Gameltoft, que aparecen ahí, o la misma Clara Han, para nuestro territorio, o el silencio y el sufrimiento en el duelo. Pero más específicamente estamos viendo cuestiones de silencio, poder y subordinación. Para eso nos sirvió mucho el trabajo de Ahmed y también Parpat, que plantean que el silencio no solo remite a subordinación, sino que también puede ser una respuesta activa a la opresión y que puede funcionar productivamente, en este caso, en esta búsqueda, al menos parcial, de un tipo de cuidado. Bueno, Chile es un país extremadamente desigual, como prácticamente todos los países en América Latina, ¿no es cierto? Con ciudades grandes segregadas, donde las mismas personas comparten las mismas desventajas. No me voy a alargar ahí. El proyecto neoliberal y mencionar el proyecto neoliberal con el sistema de privatización de servicios de salud, educación y seguridad social, transformándose en un estadio subsidiario centrado en la focalización solo para la extrema pobreza, fundamentalmente, y que si bien en los gobiernos de la concertación, después de la dictadura, en los años 90, amplía la cobertura y se instala un sistema de protección social, mantiene la premisa de que son los individuos quienes han de superar la situación en la que se encuentran mediante su esfuerzo personal y a lo más, ¿cierto?, apoyar o pegar un empujoncito, decimos nosotros. En ese sentido, nos tenemos que hacer cargo de manera profunda de ese neoliberalismo y esa subjetividad de realización personal y espíritu empresarial como base de una sociedad, ¿ya?, que lleva de la mano ese solo depender de mí mismo, de una inconsistencia posicional. Es decir, temer que se puede sufrir una desestabilización que está siendo transferido a los mismos individuos y que ha sido trabajado por los sociólogos fundamentalmente como un individualismo agencial o hiperactores que se llevan, en el caso de las madres, aún más, ¿cierto?, el peso de las responsabilidades. De la mano de ello tenemos este maternalismo clásico de las políticas públicas, que no me voy a extender, pero que las asume como mediadoras, proveedoras, colaboradoras, pero muy poco como sujetos de cuidado.
Siguiendo la articulación entre poder, discurso y agencia, típico de la sociedad occidental, el silencio suele estar relacionado con aquellos que se mantienen al margen o son subordinados. Para Spivak, por ejemplo, la subalternidad refiere a la ausencia de poder que se manifiesta cuando los objetos o las relaciones, espacios, no pueden describirse y por lo tanto parecen no existir. Sin embargo, los silencios son representaciones complejas. Y aquí citamos a Aschler. A veces el silencio puede ser una herramienta de opresión, cuando te silencian, ya sea por la fuerza explícita o por persuasión. No es simplemente que no hablas, sino que se te prohíbe participar en una conversación que sin embargo te involucra. A veces el silencio es una respuesta estratégica a la opresión, uno que permite a los sujetos persistir a su manera, uno que reconoce bajo ciertas circunstancias el discurso puede no ser empoderador y mucho menos sensato. Privilegiar la voz puede llevar a ignorar estrategias de cambio sutiles del silencio y el secretismo, que también pueden proporcionar un espacio para descubrir y consolidar recursos internos, cuestionar el statu quo y desarrollar estrategias para renegociar incluso las relaciones de género. Como mencioné, la antropología del silencio proporciona un interesante antecedente en esta línea, y ahí solo me voy a detener muy brevemente en Tine Gameltoft, quien aborda el silencio de las mujeres en Vietnam y cómo ellas ante la violencia doméstica despliegan distintos tipos de silencio deliberado, subconsciente y una lógica de fantasía que las permite afrontar sus vidas. Y ahí hay otros ejemplos, pero no es necesario. Los estudios en los que se basa mi presentación están solamente mencionados ahí, pero son todos estudios etnográficos con mujeres. Si bien nosotros también hemos hecho investigación con mujeres en un contexto rural, mapuche, en el sur de Chile, aquí solo nos centramos en las mujeres urbanas de Santiago, en distintos tiempos, y siempre vinculadas a la maternidad. Aquí están los 4 tipos de silencio ante 4 instancias de relación con el Estado que les mencionaba: preparto, embarazo y parto, control del niño sano, el jardín y taller de habilidades parentales. ¿Ya? Ok. Los silencios permiten abordar qué tipos de control son aceptados, qué es lo que se busca y rechaza, mientras las mujeres navegan, aprenden y reproducen estrategias para enfrentar al Estado, innovan e incluso asumen funciones de vigilancia cuando se trata del cuidado infantil proporcionado por él. Por ejemplo, muchas veces nosotras hemos escuchado la referencia a algún tipo de violencia que las haya involucrado a ellas o a mujeres cercanas, especialmente durante el parto, que es lo más conocido seguramente que están aquí presentes. Así las mujeres hacen uso de diferentes estrategias para conseguir el mejor tratamiento y parto posible, no solo en términos de, en el caso chileno, de evitar a profesionales violentos, sino que también como una instancia para atisbar algo de la buena vida que muchas veces ofrece solo el sistema público o algunos sistemas, el sistema privado o algunos establecimientos de sistemas públicos en un contexto donde, insisto, los valores neoliberales han permeado y priorizado el primero. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos una obediencia estratégica, por llamarlo de alguna forma, que consiste en que las mujeres exacerban una actitud pasiva y obediente ante los consejos médicos y el cronograma de controles prenatales, al tiempo que se esfuerzan en realizar esta actitud. La administración del silencio es constitutiva de este tipo de obediencia, evitando activamente mencionar ciertas decisiones relativas al autocuidado durante el embarazo para evitar ser juzgadas, tal vez siguiendo una administración del silencio que las precede a su relación con el Estado como madres. Obviamente el momento más gráfico y dramático es el parto, donde muchas veces es el silencio la única herramienta contra la violencia.
que ha sido documentado en muchos estudios en muchas partes del mundo. Como indicó Angélica, esto es un ejemplo de un estudio nuestro antiguo, fue inhumano, llegué con la presión alta, la obstetra empezó con un examen vaginal y de ahí en adelante tuve contracciones cada 5 minutos, me dijeron que las señoras mayores en la sala, teniendo su segundo hijo, no escuches y no digas nada porque estos tontos te maltratan cuando te quejas. Me quedé callada y me desmayé un par de veces, pero nadie se dio cuenta. Escuché a una matrona decirle a la mujer que estaba a mi lado: ¿de qué te quejas? ¿No te gustó eso? En esta etapa temprana como madres, las mujeres ya trazan límites mínimos, accesibles, precarios entre el control y la eventual violencia y una esfera íntima del cuidado. A través del silencio filtran la información que brindan y al mismo tiempo buscan maximizar el acceso al estado de cuidado. En cierta medida, quienes logran escapar mediante el uso de la medicina privada, aunque sea solamente una vez, disfrutan del alivio de gestionar un sistema mediante el doble logro de atender la medicina privada y ocultarla a las enfermeras y matronas. Aquí hay un ejemplo de una mujer que escapa al sistema público por miedo al dolor. ¿Ya? Estos silencios se consolidan en la etapa posterior del control del niño sano, con un ejemplo entre el entrelazamiento del cuidado y el control en términos de quién está siendo cuidado, el joven ciudadano, y quién está siendo controlado, la madre. Para muchas esta instancia es vivida literalmente como una prueba que siempre están condenadas a fallar al enfrentarse a profesionales que asumen su ignorancia hacia la salud, el desarrollo y el bienestar de sus hijos. Los controles son requisito para acceder a los programas, las transferencias monetarias, por lo que constituyen un momento, un momento clave para acceder, sobre todo, a ese juego entre vigilancia y cuidado que enfrentan en su rol. Se exponen a los ojos severos de profesionales que reafirman sus debilidades y fracasos cuando los bebés parecen demasiado gordos o demasiado delgados, solo por mencionar algunas formas simples de hacer que uno fracase. Una vez más, la gestión del silencio parece ser la primera y más sencilla forma de afrontar esta situación hostil. Así somos testigos de cómo las mujeres optan por no contar las decisiones que tomaron en el espacio doméstico, muchas veces, que incluye el uso de andadores que nos recomiendan, implementación de métodos alternativos de comida como PLW, etc. En una ocasión, Estela, de 28 años, permanecía en silencio y asentía con la cabeza, mientras una enfermera señalaba con vehemencia las catastróficas consecuencias de no abrazar a su bebé de 8 meses inmediatamente si es que hay llanto. Luego de que ella accidentalmente le confesara que a veces dejaba llorando un rato al bebé en la cuna. Una vez fuera del centro médico, Estela nos dijo: las cosas no se hacen solas, las cosas de la casa, refiriéndose que ella también tenía que hacer las tareas del hogar mientras cuidaba a sus hijos y por lo tanto lo absurdo de esta exigencia. Las diversas decisiones y prácticas silenciosas cuentan con diferentes y a veces incluso contradictorias fuentes de información a las que las mujeres dan sentido, incluidas ciertas tendencias en las crianzas, consejos en redes sociales, etc. Y ahí es donde optan selectivamente por una serie de prácticas dentro y fuera de lo normal, mientras aprenden a dominar y administrar estos silencios. Ahora bien, si los controles muestran la relación entre las mujeres y el Estado que cuida y controla, los jardines infantiles representan a primera vista un momento menos amenazante, literalmente el Estado cuidador. Sin embargo, esto lo voy a hacer más rápido porque vi la hojita. Sin embargo, existe una sospecha hacia estos jardines infantiles, es decir, hay sospecha respecto de posibles silencios que ejerza el otro, que ejerza el Estado respecto de lo que está ocurriendo en la sala cuna o el jardín infantil. Y uno de los argumentos que se usa para no mandar a sus niños a los jardines infantiles es que no puede hablar, no puede contar, no puede dar cuenta de aquello que yo no me voy a enterar. Entonces, es la instancia mínima en la cual son las familias las que al menos quieren tener un control mínimo o vigilar de alguna forma
a estas instituciones. Finalmente están estos talleres de habilidades parentales. En el caso de Chile, Nadie es Perfecto, que es una adaptación de un programa canadiense y que tiene como foco este programa el dar un espacio para conversar a los padres y madres respecto de sus problemas con los niños. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en la investigación etnográfica de seguimiento de un par de estos talleres en un barrio, esto es etnografía, tampoco estamos hablando de toda la implementación de ese sistema, es que veíamos literal acallamiento y silenciamiento de las personas cuando querían contar sus problemas. Y la estrategia que usan los profesionales es ceñirse a la pauta del libro, que les da fundamentalmente indicaciones muy concretas, por ejemplo, de primeros auxilios, de alimentación adecuada, pero nunca dar un espacio real de contención o de escucha a fundamentalmente las cuidadoras, que eran madres y abuelas. ¿Ah? Y aquí, claro, hay una cosa dramática. Voy a la conclusión sí la tengo que leer, por favor. Aquí hay además hay una indicación de una monitora que explícitamente le dice a la mujer que tiene que quedarse callada también en su casa, aguantar y gritar ante la almohada para que sus hijos no sufran de sus propios problemas. Esto sí lo voy a leer, que son las reflexiones finales. Los silencios relativos a la evasión del control y las violencias son comunes con las predecesoras históricas y mujeres que en varias partes del mundo al momento de relacionarse con el Estado lo han ejercido. El trato de las mujeres con el Estado cuidador y controlador combina creativamente procesos y estrategias de silencio y silenciamiento a largo plazo, reproducidos a través de generaciones, con aprendizajes personales iterativos y que se actualizan en cada reunión con los profesionales. Así, las mujeres que son regañadas por revelar prácticas de cuidado o resultados no acordes a las pautas, incorporan la estrategia de no revelar información en el futuro. Se vuelven estrategas performáticas con el costo de tener precisamente que performear un sujeto que no les acomoda o incluso que les parece indigno en el modelo presente. A nuestro entender, en este caso, se puede hablar de un silencio deliberado, en el sentido de Gammeltoft, el que se articula con aquel profundo y aprendido que ni siquiera requiere de un traspaso verbal entre mujeres o que se verbaliza solo en su versión extrema. Cállate porque es la única forma de evitar que te violenten. Se entrelazan así el silencio deliberado y otros acumulados, más o menos conocidos, inefables, subconscientes, podríamos ver cómo llamarlo, ¿no es cierto?, que se aprenden para hacer la vida vivible. ¿Qué está en juego en el papel de mujeres como agentes que extraen del Estado cualquier cosa que pueda parecer algún atisbo de atención? Cuando en varios sentidos esto parece no valer la pena, es una pregunta que yo me hago. Quizá, aunque el cuidado hacia ellas sea precario o un simulacro, resulta en algún sentido gratificante o tranquilizador experimentar que hay algo más que uno mismo o los cercanos que pueden estar ahí, incluso ante un alto costo en cuanto a la dignidad. Las mujeres ven muchas veces a los servicios privados de salud de educación temprana como los más deseables, libres del control estatal. Resonando con Bill, la posición como consumidoras se encuentra a veces con más certeza que la situación como ciudadanas. Este posicionamiento se articula con los procesos específicos de individuación, subjetivación que han tenido lugar en el Chile, donde el orgullo se alcanza solo a través de esta gestión propia de la que hablábamos. Pero esto no implica solo evadir el Estado, sino también desarrollar herramientas para aprovecharlo al máximo en beneficio propio. Entonces hay una paradoja, porque muchas veces para acceder a esos atisbos de cuidado es necesario desplegar estas verdades a medias, un fino juego de mostrar y ocultar, mientras la posibilidad de arruinar el acceso con el peso del control es muy alto. Entonces tal vez no sea tanto el deseo de vislumbrar un cuidado como tal, sino que la sensación de triunfo en la agencia involucrada en superar el control para lograr ese vislumbre es lo que se busca. Participantes que buscan virar hacia los servicios privados coinciden con los descritos por los sociólogos como Araujo Martuchelli, que aspiran a un futuro en que el Estado no tiene parte, mientras perciben que depender de él te hace indigno o perdedor. Nuestra investigación confirma
que las mujeres no buscan, de hecho, un Estado que les asegure su futuro, sino que les brinde algún apoyo, un poco de ayuda para tener éxito y mejorar sus propios medios, como muestra el ejemplo de un acceso subsidiado, por ejemplo, a un parto privado, parcialmente pagado o totalmente pagado por el Estado, pero desarrollado en clínicas privadas. En cierto modo, navegar estos encuentros y desencuentros con el cuidado y el control, dominando la evasión de este último y literal y simbólicamente, corresponde a la agencia y a una autodemostración de cómo uno puede lograr por sí mismo, en este caso, una actitud positiva, un beneficio por parte del Estado, reforzando el sujeto neoliberal chileno sus capacidades estratégicas. Al mismo tiempo, y con esto cierro, cuesta creer que no quede nada más y que este último intento de búsqueda de cuidado no deje abierta la puerta a una posibilidad menos desencantada o cínica de ciudadanía. Preferimos nosotras creer que los caminos alrededor de esta búsqueda también nos permiten vislumbrar una delgada línea parcial, casi invisible pero existente, hacia un sentido de pertenencia como ciudadanas, en busca de algún reconocimiento que permita un nuevo pacto social. Muchas gracias. Então, muito obrigada. E vamos passar então para a próxima apresentadora, a Laura, sobrenome difícil. Loubetron. É antropóloga, professora adjunta do Instituto de Medicina Social Ézio Cordeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora executiva do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, o PAN, pesquisadora da Rede Transnacional de Pesquisa sobre Maternidade Destituídas, Violadas e Violentadas, forte, e jovem cientista do nosso estado, FAPERJ, né? Pronto, vamos passar para ela. Acho que eu vou ficar até aqui, já que você não vai fazer. Bem, gente, boa tarde. Essa apresentação que eu vou fazer hoje é fruto de um trabalho que é coautoria com uma aluna minha, fruto do trabalho dela de mestrado, agora ela também é orientanda de doutorado lá no IMS, que é a Letícia Rastenheiter. Outro sobrenome bem difícil. E o título que eu dei, porque eu ia fazer uma apresentação mais comparativa, né, que estava dentro de um projeto mais amplo do Jovem Cientista, mas eu resolvi focar nessa parte das classes populares que foi feita, um recorte que eu fiz em parceria com a Letícia, tá? Então, achei que seria mais interessante para o seminário. Então, o título que eu dei para essa apresentação é Maternidade e Pandemia nas Classes Populares, a relação entre o ordinário e o extraordinário nas experiências de cuidado de crianças durante o fechamento das creches públicas no Rio de Janeiro. As medidas sanitárias relacionadas ao combate à Covid-19, em especial o fechamento das instituições educacionais e o isolamento das famílias no espaço doméstico, impactaram globalmente as experiências de maternidade e cuidado de crianças. No Brasil, esses efeitos se tornaram particularmente dramáticos por ter sido um dos países que por mais tempo manteve as creches e escolas fechadas, especialmente as públicas, embora tenha sido, paradoxalmente, um dos que menos adotou o lockdown para controlar a pandemia. O prolongado fechamento de creches e escolas intensificou o culturalmente naturalizado o processo de familiarização e feminização do cuidado de crianças no país. Isso revela o quanto há de ordinário na experiência desse evento extraordinário do ponto de vista das mulheres, inclusive no que se refere às desigualdades estruturais entre as próprias mulheres. Desigualdades de raça, classe e território marcam ordinariamente diferentes regimes de cuidado de crianças no país. Dados nacionais recentes mostram que, enquanto entre as famílias mais pobres, que dependem das creches públicas, a frequência à creche é de apenas 23,7%, nas famílias mais ricas, que podem pagar pelos serviços privados, o acesso chega a 52,8%. Enquanto mulheres de maior renda têm cada vez mais recorrido ao mercado para a externalização do cuidado, para as mulheres de famílias pobres, às quais se dirigem os serviços públicos, a orientação tem sido o reforço do cuidado nas famílias e pelas mulheres.
Estou citando um monte de autor que eu não vou ficar referenciando, está no texto. Tendo como pano de fundo a duração da colonialidade que atualiza um sistema de reprodução estratificada na sociedade brasileira, nesse artigo a gente investiga a repercussão da pandemia a partir da perspectiva de mulheres mães de classes populares, cujos filhos estavam matriculados numa creche pública localizada numa comunidade, uma favela, na zona norte do Rio de Janeiro. A partir disso, investigamos quais foram os principais desafios enfrentados por essas mulheres e como elas vivenciaram suas experiências de maternagem no contexto pandêmico. Nosso intuito é chamar atenção para a importância da perspectiva analítica interseccional na compreensão da relação entre o evento crítico da pandemia e o cuidado cotidiano de crianças nos espaços domésticos. Nos debates públicos e acadêmicos sobre o prolongado fechamento das creches e escolas públicas, notamos uma ausência das vozes e das experiências de mulheres mães de classes populares. Mais do que invisibilizadas, essas mulheres foram lembradas ao longo da pandemia, não pelas suas próprias demandas ou por seu papel de exercer cotidianamente o trabalho do cuidado do seu entorno ou família. Elas foram lembradas, ao contrário, justamente pelo que elas deixaram de cumprir a partir do momento do recrudescimento do isolamento social. Trata-se das babás empregadas domésticas, algumas das quais foram dispensadas de forma remunerada ou não e temporariamente perderam o papel historicamente impostos a elas. Desde as mucamas e as mãe-pretas, figuras tão bem descritas por Nélia Gonzalez, deixando as mulheres que tinham uma possibilidade de terceirização dos trabalhos de cuidado sem poder contar com esse suporte. Podemos citar também 2 trágicos exemplos que simbolizam esse papel central no cuidado dos outros, historicamente atribuído às mulheres negras. Cleonice Gonçalves, uma mulher negra de 63 anos, que trabalhava como doméstica na zona nobre do Rio de Janeiro, que se contaminou na casa dos patrões e foi a primeira vítima fatal de Covid-19 no estado fluminense. Lembramos também da trágica morte do menino Miguel, filho de Mirtes Renata, empregada doméstica pernambucana, que, sem ter com quem deixar o filho durante a suspensão das aulas na creche, levou o filho para o trabalho. Enquanto Mirtes desceu para passear com os cachorros dos patrões, a patroa deixou o menino de 5 anos pegar o elevador sozinho para procurar a mãe e a criança acabou caindo do 9º andar do prédio. Trazemos os trágicos exemplos dessas 2 empregadas domésticas para ilustrar as enormes diferenças que a gente pode encontrar, dependendo da perspectiva da qual se reflete acerca do evento extraordinário da pandemia de Covid-19 e a sua relação com o trabalho cotidiano de cuidado exercido majoritariamente por mulheres. Como já amplamente discutido em diversos estudos, a pandemia desnudou graves desigualdades sociais pré-existentes no Brasil, aprofundando-as e perpetuando-as. Analisar e debater acerca da repercussão do fechamento das creches públicas na vida das mulheres de famílias de classe populares, com crianças pequenas, ajuda a refletir mais profundamente, a partir de um recorte de gênero, de raça, de classe, também de território, tais desigualdades. Uma das questões mais presentes nas falas dessas mulheres, que nós pesquisamos, junto às quais a gente realizou pesquisa, foram as dificuldades financeiras impostas pela crise sanitária e social da Covid-19. A maioria das interlocutoras não estava trabalhando ou parou de trabalhar na pandemia de Covid-19. Portanto, o que sobressaiu nos relatos não foram os desafios decorrentes da maternidade e da intensificação do cuidado de crianças no espaço doméstico, mas os problemas econômicos e as formas de amenizá-los. O meu principal medo era não ter o dinheiro da comida, porque o aluguel já tinha faltado. Eu falava assim, a gente tem que escolher se vai ter um lugar para morar ou ter o que comer. Com esse relato, Carolina, mãe de 3 filhos, que é confeiteira e viu seu rendimento familiar ser afetado pela pandemia, tratou dos temas da moradia e de alimentação. Um dos suportes materiais mais citados pelas nossas interlocutoras para garantir a sustentabilidade da vida foi o Auxílio Brasil do governo federal. E teve também o auxílio da municipal, o auxílio alimentação das creches. Os auxílios governamentais foram descritos como ajudas importantes para aliviar as dificuldades econômicas no contexto da crise sanitária, mas não foram suficientes. Ao mais autêntico estilo é nós por nós, expressão popularizada pelo rapper Emicida, as classes populares criaram formas de se organizar e se ajudar mutuamente durante o período mais difícil da pandemia de Covid-19, como revela a fala de Renata, uma mulher negra produtora cultural.
A gente ficou dependendo da cesta básica mesmo. E a gente faz parte de um coletivo de sambistas, então a gente se ajudou, né? Fizemos uma grande rede de apoio. O dono do nosso apartamento, que a gente junta todo mundo para pagar o aluguel, ele deixou a gente morar sem pagar. Ele entendeu, e foi muita sorte mesmo. Guimarães e Vieira deixam claro que as ajudas comunitárias não se restringem a esse contexto extraordinário, fazendo parte de um circuito de cuidado cotidiano nas classes populares. Observamos a partir do relato das nossas interlocutoras que, apesar da rede de vizinhança ter sido menos presente no cuidado de crianças na pandemia, as ajudas ou o cuidado comunitário mantiveram-se ativas e se fortaleceram nesse período, assumindo mais esse caráter de suporte financeiro, como a suspensão da cobrança de aluguéis e cestas básicas. As ajudas comunitárias foram fundamentais para a manutenção da vida durante a pandemia, assim como ocorre também na vida ordinária. Um diálogo simples e curto evidencia essa relação entre o ordinário e o extraordinário que a gente quer enfatizar nesse artigo. E o auxílio emergencial ajudou? Sim, ajuda até hoje. Ou seja, o benefício extraordinário não é tão extraordinário assim. Se ajuda até hoje é porque também a escassez não é exceção, assim como não é necessidade de auto-organização comunitária para se manter. Mais uma vez, é possível perceber, através da extraordinariedade da pandemia, características da vida cotidiana das classes populares, tanto no que diz respeito às vulnerabilidades e precariedades, quanto nos mecanismos capazes de amortecer as dificuldades. Outro tema que apareceu com destaque nas entrevistas foi o medo do coronavírus, que se manifestou inclusive na pouca adesão das famílias, da comunidade, ao retorno presencial da creche só em 2021. Para compreender, não haver esse sentimento de urgência em relação ao retorno das creches públicas no contexto da pandemia, a gente considera importante analisar como essas mulheres vivenciaram nesse período a prática de cuidado de crianças e da maternagem. O que mais nos chamou a atenção ao longo da pesquisa foi que, na maioria das falas das mulheres, apesar da reconhecida intensificação da sobrecarga de trabalho feminino de cuidado, as narrativas sobre a maternidade na pandemia não apresentavam como um fardo, como uma fonte de sofrimento, como prevaleceu no debate público e acadêmico construído a partir das experiências de mulheres de camadas médias. O processo pelo qual Carolina passou ilustra muito bem essa observação. Carolina é uma jovem moradora da comunidade, foi mãe pela primeira vez aos 17 anos. Ficou grávida do terceiro filho com o novo parceiro durante a pandemia e aí decidiu deixar os 2 filhos mais velhos na casa da avó. A avó, que era empregada doméstica, durante a pandemia foi afastada do trabalho pela patroa, com quem ela trabalhava há 18 anos, sem suspensão da remuneração. Durante os meses de afastamento dos filhos, Carolina visitava os filhos na casa da mãe e, no final da gestação, ela resolveu trazer os filhos de volta para morar com ela, pois contou que se sentia muito mal com a ideia de que os filhos poderiam achar que ela os trocou porque ia ter outro bebê, porque não era com o pai deles. Assim, quando a situação mais apontava para as dificuldades e cansaço de cuidar de um recém-nascido com outras 2 crianças pequenas, ela optou por cuidar das 3 crianças durante o isolamento social. Carolina narrou suas memórias do período pandêmico sem sofrimento, num tom leve, bem-humorado. Ela contou que ficou evidentemente super cansada, mas também amadureceu, curtiu seus filhos, seus momentos em família e aprendeu a ter mais paciência com as crianças. Já Renata, produtora cultural das rodas de samba, conta que durante a pandemia, com a suspensão dos eventos e da creche, ela pesquisou na internet atividades pedagógicas para fazer em casa com o filho, que tinha 1 ano e meio quando começou a pandemia. Mas ao invés de narrar essa intensificação da maternagem durante o isolamento domiciliar como sacrifício, ela dizia: ainda bem que a gente tinha o Pedro, porque senão eu acho que a gente ia surtar. Cristiane, uma mulher branca que trabalhava no McDonald's, ficou grávida também dessa comunidade. Ficou grávida durante a pandemia, conta que foi afastada do trabalho por ser do grupo de risco. Após o usufruir do afastamento da licença maternidade, ela pediu para ser demitida, porque sentia que estava perdendo muito a criação do filho. Em nenhum momento ela definiu a sua prática de maternagem como um fardo ou como fonte de exaustão. O que aparece como massacrante para ela é o trabalho remunerado e as longas distâncias percorridas na cidade. Para as outras interlocutoras, a interrupção do trabalho e a impossibilidade de trabalhar para cuidar dos filhos também não foram experiências narradas com carga de sofrimento ou sacrifício. Leila, mulher de 26 anos, parda, sustentada pelo marido, respondeu de forma quase orgulhosa a pergunta sobre a profissão, dona de casa. O que parecia predominar era o sentimento de que ela tinha sorte de poder sobreviver sem depender de um trabalho remunerado. De modo geral, notamos ao ouvir as mulheres de classe populares da pesquisa que estar em casa sem trabalho remunerado não aparece como um grande fardo, um sacrifício. Trata-se antes de uma circunstância da qual, sendo possível administrar financeiramente,
é possível tirar alguma vantagem. Um fator que pode pesar nesse sentido é de que provavelmente tratavam-se de trabalhos precários ou informais, com salários baixos e sem perspectiva de ascensão profissional. Não seria a interrupção de uma carreira promissora. Citamos esses casos não para romantizar a maternidade de classes populares, mas para sinalizar diferentes narrativas em torno das experiências de maternagem e maternidade pandêmicas. Para concluir, que maternidade estamos falando quando nos referimos a mulheres de classes populares moradoras de favela? São as maternidades negras, ou quase pretas de tão pobres são tratadas, como ensina Gilberto Gil. Mas, se numa visão hegemônica, ou a partir do olhar dos grupos dominantes, a maternidade negra é representada de maneira negativa, socialmente desvalorizada, o feminismo negro nos oferece perspectivas alternativas sobre a maternidade, contribuindo para pluralizar as formas clássicas de teorizar família e maternidade. A possibilidade de maternar os próprios filhos, e não os filhos de pessoas brancas, tem sido vista por muitas mulheres negras, como vimos, não como uma opressão para as feministas brancas, mas como uma oportunidade de constituir um lar, como uma forma de resistência nos termos de Bell Hooks. Cleonice e Mirth são mulheres negras que foram vítimas não só da extraordinária pandemia de Covid-19, mas das desigualdades estruturais ordinárias e de um sistema de reprodução estratificado, segundo o qual mulheres negras, historicamente, cuidam das famílias brancas, mas cujo direito de cuidar de si e seus familiares são sistematicamente violados. Não é surpreendente que a mãe de Carolina, empregada doméstica, que, diferentemente do que Cleonice e Mirth, teve garantido o direito de permanecer em casa durante a pandemia, não tenha vivenciado como um fardo, mas sim como uma oportunidade ter condições de permanecer em casa e ajudar a filha a cuidar dos netos, garantindo a própria saúde e a de seus familiares nesse momento extraordinário. Segundo Patrícia Hill Collins, destacamos a importância de se afastar de representações romantizadas, estigmatizantes ou vitimizantes das maternidades de mulheres negras e de classes populares, para focar nos pontos de vista e discursos dessas mulheres sobre suas próprias experiências de maternagem. A partir disso, encontramos relatos sobre a experiência de maternagens pandêmicas contraditórias e heterogêneas, atravessadas por precariedades materiais e cansaço, mas que tiveram em comum o fato de não caracterizarem a intensificação do cuidado dos filhos durante a pandemia como fardo. Suas narrativas eram mais direcionadas à falta de emprego ou trabalho e às dificuldades econômicas, amenizadas pelas diversas ajudas materiais e financeiras. Vimos também que a pandemia não levou apenas ao medo e insegurança para as famílias de classes populares, mas também novas possibilidades de arranjos de cuidado e ajudas. Enquanto as mulheres mais ricas perderam suas babás e empregadas domésticas no período de maior isolamento social, nem todas, né, mas muitas, a mãe de Carolina, doméstica, parou de trabalhar e pôde ajudar mais ativamente no cuidado dos seus netos. A vida das mulheres de classes populares não era fácil antes da pandemia, não foi durante ela e nunca será. Provavelmente elas estão cansadas, exaustas e algumas doentes, mas a maioria delas não relatou suas experiências de maternagem durante a pandemia, conferindo especial ênfase nessas emoções e sentimentos. É difícil encontrar as explicações precisas para essa particularidade, mas podemos sugerir que as diferenças nas relações com o trabalho remunerado e na estruturação da rede de apoio, que leva a maior ou menor coletivização do cuidado de crianças, são fatores que devem influenciar. Além disso, analisar como o extraordinário da pandemia e do fechamento das creches se entrelaçou com seus tentáculos, nos termos da Bernadette, ao cotidiano das mulheres de cada estrato social e penetrou os recessos do ordinário, parece ser também chave para entender essa questão. Obrigada. Obrigada, Laura. Então, vamos passar agora para a Camila Fernandes, né, que possui doutorado em Antropologia pelo Museu Nacional, é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Corpos, Gêneros e Sexualidades, atua nesse momento como consultora do Plano Nacional de Cuidados, ela também vem desenvolvendo pesquisas nas áreas de gênero, sexualidades, raça, maternidade, infância, cuidados, creches públicas e favelas. Vamos lá. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Ana. Eu esqueci de falar isso no início do seminário. Eu quero agradecer
agradecer imensamente a Cecília e a Ana por terem topado esse seminário que virou assim uma jornada, né? Mas olha, gente, a gente era para terminar às 6, tá? Eu juro que eu vou apresentar em 10 minutos e a gente vai para casa em segurança, beleza? A gente não está tão estourado assim. Mas eu quero também agradecer o pessoal que está aqui até agora, super atento, com muita alegria, né? Que a gente vê assim, que o ambiente está com pessoas realmente interessadas. É muito bom, né, poder organizar um seminário com a presença de vocês dessa forma. Gente, é a primeira vez, depois de muito tempo, que eu apresento um trabalho que está super aberto, que está num momento muito introdutório. Eu estou muito acostumada a vir com o trabalho pronto, né, a pesquisa toda pronta, e eu achei que seria interessante justamente esse momento, que as coisas estão ainda no início, estão em processo, de trazer essa pesquisa a partir de um lugar que é muito específico, que é através da ENAP, né, que eu estou como consultora. Então, a ENAP é uma Escola Nacional de Administração Pública, é uma instituição que ajuda o governo na formulação de políticas públicas, e também eu tive a alegria de compor o CCI. O CCI é o Centro de Imaginação Crítica Brigada, que é um núcleo financiado pela Open Society, e esse núcleo está tendo também a alegria, né, o SEBRAE está tendo a alegria de sediar esse projeto, que é um projeto que está se dando a nível transnacional. Tem diferentes países, né, do globo, e no caso brasileiro, o Centro de Imaginação Crítica, que é um espaço para pensar um novo mundo uma aventura pós-neoliberal. Isso está acontecendo no SEBRAE. E dentro dessa agenda do SEBRAE, a gente tem um eixo sobre cuidados. Então, estou trabalhando com a professora Nádia Araújo Guimarães, né, que dispensa a apresentação, mas é uma das principais referências no tema, né, uma socióloga que trabalha com esse tema há muito tempo. E é a partir dessa inserção que eu estou trazendo esses elementos hoje que estão super em aberto, tá? Então, qual é o objetivo da apresentação? A gente está no Brasil, gente, passando por esse processo de construção do chamado Plano Nacional de Cuidados. Qual é o meu interesse no plano? Primeiro é compreender esse processo, né, do plano, identificar quais são os principais desafios conceituais e metodológicos, porque para fazer um plano desse tamanho, a gente tem conceitos, a gente tem metodologias. Então, quais são os conceitos e metodologias que estão sendo empregadas, e analisar posteriormente. Agora a gente não tem como fazer isso ainda, porque o plano está em processo de construção, mas a capacidade de incidência desse plano na realidade, né? Então, assim, vai ser mais um plano que vai ser construído, ou de fato ele vai ter a capacidade de redesenhar, de customizar, de reconfigurar políticas públicas já existentes. Então, assim, também acho que é um pouco para situar onde eu estou e deixar todo mundo na mesma página, que é um momento muito singular e muito especial dessa nossa oportunidade de fazer uma discussão de uma coisa que está em processo ainda. Bem, antes disso, o que as pesquisas sobre cuidados estão dizendo hoje, né? A gente já passou o dia todo escrutinando diferentes dimensões de cuidado. O cuidado é uma categoria polissêmica, mas a gente tem um ponto de partida que é muito unívoco nessa conversa, que é o seguinte: a gente está vivendo, na atual conjuntura, 3 situações que elas se coadunam para a chamada crise dos cuidados. Que situações são essas? Essas situações são particulares, elas não foram sempre assim. A gente está vivendo uma queda de natalidade, as mulheres, a despeito do falatório, né, da moralização, da culpabilização, elas têm cada vez menos filhos, sobretudo as mulheres racializadas. A gente tem um aumento da longevidade, né? A população brasileira ainda bem está vivendo muito, sob que condições é um outro debate, mas está vivendo bastante, muito mais do que há anos atrás. Esse fato da população brasileira viver muito gera demandas de cuidado que são específicas, e a gente também tem um aumento do trabalho informal, e nesse trabalho informal, as trabalhadoras não remuneradas, que é a dona de casa, que é a minha mãe, que é a sua tia, que é a sua avó, né, porque isso faz parte das nossas histórias, elas compõem esse contingente de trabalho informal.
Então, quando você pensa em trabalho informal, a maior parte das pessoas que compõem essa informalidade é feito das trabalhadoras não remuneradas. Ok. O que essas três situações elas geram? Elas geram justamente um desequilíbrio na dimensão desse ecossistema e dessa estrutura do cuidado. Porque você não vai ter, né, cada ano que passa, a gente não está conseguindo produzir pessoas capazes de cuidar umas das outras. E a gente está falando, né, de situações que não são específicas do Brasil, apareceram aqui nas diferentes realidades regionais, que é uma sociedade estruturada a partir do setor de serviços e cuidados. Então, a gente está com uma demanda muito grande de cuidado, poucas pessoas, porque tem poucos filhos, né? Poucas pessoas mesmo, né? Pessoas enquanto recursos para cuidar, e isso está gerando e vai gerar um problema grave na política pública com diferentes rebatimentos. Bem, diante desse diagnóstico, que é um diagnóstico compartilhado, né, pelo MDS, pelo Ministério das Mulheres, eu acabei não falando, né, mas vou falar depois, assim, os diferentes ministérios estão envolvidos nessa conversa. A gente tem duas situações. A gente tem uma lógica que é da universalidade desse direito. Então, se todo mundo vai precisar ser cuidado, isso vai ser pautado a nível de uma linguagem, de uma gramática da universalidade. Só que isso também tem que ser afunilado, né? Tem que ser peneirado, porque já existem políticas que vão atender determinados grupos para a gente não ter sobreposição de ação, e porque tem populações específicas nessa conversa que não estão sendo contempladas. E aí, não vai dar tempo, né, porque eu prometi que eu vou falar em 10 minutos, né, e eu vou cumprir essa promessa, senão eu vou ser massacrada aqui. Mas pense da seguinte forma: a Política Nacional de Cuidado ela vai focar nesse momento, não somente nesse, mas ela tem um foco principal, né, dentro dessa lógica da universalidade, do universalismo progressista, do progressivo. Ela tem a população em geral, ela tem a população com dependência e a gente tem públicos prioritários. Então, é sobre esses públicos prioritários que eu quero que vocês tenham em mente. Tá? Se todo mundo precisa de cuidado, nem todo mundo vai receber a especial atenção, especial foco, né, nessa política nesse momento. Então, a gente está falando de crianças e adolescentes, de pessoas idosas que necessitam de cuidados, porque tem idosos que não necessitam, né? Tem idosos autônomos, né, maravilhosos, que estão por aí fazendo mil coisas. E tem trabalhadores do cuidado, remunerados e remuneradas, que também precisam de cuidados. E o grupo de pessoas com deficiência, que para mim, assim, na minha leitura, é uma das inovações mais potentes do plano. A capacidade de incidir sobre essa população. Ok. E aí, gente, alguns dados também para engrossar, né, o drama da situação brasileira com relação à falta dos serviços de cuidado. A gente tem o aumento das mulheres no mercado de trabalho, eu já falei. As mulheres elas trabalham mais fora de casa, com menos tempo e com menos filhos. Essa conversa ela tem um diálogo muito grande com o seu trabalho, porque a questão do tempo, né, pobreza de tempo é um conceito muito fundamental na política, porque tempo é fundamental nessa conversa. Né? O cuidado rouba tempo das pessoas numa lógica, numa sociedade onde tempo é dinheiro. Né? Então, se você não tem tempo para investir na sua vida, você está condenado a um circuito de pobreza. E essa crise, né, ela vai, evidentemente, afetar um grupo específico, um grupo majoritário, né, que são mulheres negras, imigrantes e pobres. E a gente também tem uma questão que o Brasil, assim como as outras realidades que foram narradas aqui, ele tem uma estrutura onde as famílias realizam esse trabalho muito mais que o Estado. Né? Então, como que a gente curto-circuita, né? Como que a gente faz com que esse sistema entre em colapso para gerar justamente uma nova sinergia entre Estado, família, mercado, né? A Jana apresentou a situação do mercado, que eu acho que uma das grandes originalidades do trabalho dela é justamente pensar não só como o SUS não está atendendo, mas como o mercado se aproveita, né,
disso, a Jana, o trabalho da Jaciane também sobre fertilidade. E aí, como que a gente pode envolver, né, outros atores para além da família e da comunidade, porque geralmente cuidado é feito nesse eixo aqui, família e comunidade. O Estado, pela primeira vez, está assumindo a sua responsabilidade textualmente, além da Constituição, né, a gente pode entrar no debate jurídico aqui, mas com todas as letras de caps look num plano que vai formular uma política que ele é o principal agente que vai oferecer o cuidado para esse público prioritário e outros públicos específicos que depois... na verdade está aqui já. Ok. Bem, e aí eu já falei da questão da pobreza de tempo, né? É um trabalho desgastante, é um trabalho que traz implicações para as famílias, que traz questões de saúde mental, de adoecimento, de mobilidade profissional, de acesso à renda. Enfim, o cuidado, gente, não é à toa que ele é a sustentação da vida, né? Como a gente vive numa economia capitalista, ele não é valorizado. O plano pretende justamente trazer toda uma conversa que está quase que abafada, né, assim, engasgada, de longa duração histórica na esteira dos feminismos, e é o momento, chegou, explodiu, botou na roda. O presidente Lula vai assinar, tá? Basicamente isso que eu quero dizer. E aí, o que acontece? Eu não... Sim, exatamente, Laura. Quem está capitaneando, né, essa tarefa colossal? O MDS, a partir de uma secretaria que foi criada no novo governo Lula, que é uma secretaria chamada Secretaria Nacional de Cuidados. É uma secretaria com muitos especialistas de trabalhos de ponta, muito bonito de ver isso, né, que assim, formou-se na secretaria. A secretária é a Laís Abramo, né, que, enfim, tem um trabalho também muito robusto, de longa duração nesse debate. É muito bonito, né, ver que, de fato, formou-se uma equipe de pessoas extremamente qualificadas para fazer esse debate, colocar o cuidado na agenda pública. Essa também, uma outra dobradura dessa conversa, é que, assim, planos, pessoal, tem diferentes planos, né? Aí vocês vão perguntar assim, mais um plano? Essa pergunta faz parte, né? Eu também já me perguntei várias vezes, meu Deus, mais um plano e tal. Mas, assim, os planos, eles subsidiam as políticas públicas, né? Antes da gente implementar a política, o plano dá uma embasada ali, né? Para onde aquela política vai se orientar. E esse plano, ele tem uma característica que não é banal, que ele é intersetorial, interfederativo, ele é baseado na participação social. Então, houveram milhões de rodas de conversa, há o interesse de ter uma pactuação com os ministérios, há o interesse de que essas políticas sejam alinhadas nas três instâncias federativas. Então, sim, ele é um trabalho que está sendo muito hercúleo, colossal, porque ele pode reconfigurar aquilo que já está existente, potencializar políticas, por exemplo, opacas e obsoletas. É o que a gente espera, né? E eu estou falando de uma dupla posição. Eu estou antropóloga, estranhando, mas eu também estou conseguindo estranhar, né? Eu estou, vai dar certo. Gente, olha que situação. Aí... Exato, o Estado, eu estou incorporada aqui, meu Deus do céu, gente. Ai, socorro. Então ele, o plano também, porque é difícil, né, também não se apaixonar por isso que está acontecendo. A gente vou seguir, porque eu acho que vai todo mundo ficar apaixonado. Esse plano, gente, ele vem num momento que foi um momento pós-derrota do Jair Bolsonaro, né, assim, exatamente, que foi praticamente um livramento já nas nossas vidas. Praticamente? Não foi praticamente, né? Foi um livramento. Então, assim, é muito especial, né, que depois do governo que tanto desacreditou, né, uma retórica super familista, super de Estado mínimo, né, super os vulneráveis, os dependentes, tem mais aqui morrer, né? Os idosos, cada um cuidando do seu. Os idosos, cada um cuidando do seu. Enfim, é muito maravilhoso que a gente esteja, né, vendo isso, exatamente. Esteja vendo isso agora.
E a gente sabe, né, que o trabalho da Laura mostrou isso, que nesse período a agenda dos cuidados, paradoxalmente, ela teve muita força, né? Porque as situações de cuidado, de desigualdade, ficaram muito descortinadas. Bem, e aí o que a Nádia fala? A Nádia, ela fala uma coisa muito bacana, que a gente está vivendo uma construção institucional do cuidado, tá? Como eu já pesquiso isso há muito tempo, houve um momento, tá, a gente assim, não vou ficar falando minha idade, mas assim, não é nada etarista, tá? Mas só não vou ficar falando. Que assim, a gente começava uma discussão assim, o cuidado é tema na saúde, o cuidado não sei o quê, tem poucos trabalhos nas ciências sociais. A gente não está mais aí. Então, assim, é importante, né? Porque às vezes as coisas vão acontecendo, a gente não tem capacidade de elaborar, igual você estava falando, né? Estamos no momento de uma profusão desse debate. É um momento muito inédito na história do país, né? Há 10 anos atrás, você falava pesquisa do cuidado, as pessoas falavam assim, tipo, nem sabiam, né? Então, assim, em 10 anos, sobretudo nesse desgoverno e mais a pandemia, a gente realmente virou a chave. Então, assim, eu estou dizendo isso, é óbvio, né, que assim, as ações estatais, elas têm um pouco, quase sempre, né, uma tautologia e uma opacidade. Mas os encontros e a potencialidade de novos arranjos que estão acontecendo é animador, é inspirador, né? E aí o que acontece? São discussões, né, sobre direito a ser cuidado, porque tem toda uma trajetória dentro do direito, tem autores que não dá para falar aqui, né? Mas o plano ele fala sobre isso, né? Sobre como que na linguagem pública a gente consegue agora marcar, né, a questão do direito, o cuidado como um direito, sistemas de proteção social, que era uma conversa assim, cheirando a naftalina já. Né? A gente recupera essa conversa, Estado provedor, cidadania, enfim, uma série de conceitos que acabaram voltando para a cena pública ainda bem. E aí, o que acontece, gente? Eu coloquei aqui, só, mais 5 minutinhos. Eu falei que um dos públicos muito potentes dessa conversa era pessoas com deficiência, tá? A gente tem, hoje, esses números do censo de 2010, que foi o último censo, tá? Essa população é uma população que, graças à militância e à produção acadêmica e ao ativismo, ela tem produzido coisas muito interessantes da população com deficiência. São diferentes deficiências, né? É uma população que saiu do armário, digamos assim, da invisibilidade, e é uma população que vem reivindicando direitos ao cuidado, que inclusive são muito propositivos e disruptivos a uma lógica neoliberal, porque o pleito deles é sobre mobilidade, é sobre ocupação de instituições, é sobre produção de conhecimento, é sobre sexualidade, é sobre novas formas de organização de rede, de família, de casa, de cuidado, é sobre novas formas de linguagem, né? O nosso seminário, por exemplo, não teve acessibilidade, né? Assim, já incluindo a gente nesse sentido. Então, assim, são muitas reivindicações que, a partir do momento que, através da participação social, a gente escuta essa galera, a gente escuta esse pleito e esses sujeitos, isso vai ser colocado agora, está sendo colocado num outro patamar. As trabalhadoras não remuneradas, né, no Brasil, elas foram as últimas, eu falei de cidadania, né, mas a gente teve vários momentos já no Brasil de incluir as trabalhadoras não remuneradas em algum tipo de benefício, em algum tipo de reconhecimento legal, moral de direito, e até agora a gente não tem nada, como no caso da Argentina, por exemplo, como no caso do Uruguai, né, onde as trabalhadoras não remuneradas conseguiram o homólogo, que é o BPC, né, por exemplo, a gente não tem direito ao salário mínimo. Minha mãe foi trabalhadora não remunerada, morreu sem salário, né? Então, assim, a gente está diante da possibilidade disso mudar, né, com o fato dessas mulheres comporem esse público específico. Público específico não, prioritário. A questão das creches, né, quem me conhece sabe, eu, né,
aqui, né? Inclusive, eu lembrei disso, que o outro seminário, eu estava falando de creche, né? Então, agora, 2 anos atrás, creche está na Política Nacional de Cuidados, né? Em 2 anos, creche integral, creche noturna, novas formas de pensar a mobilidade das famílias para levar e buscar os filhos na creche. Então, por exemplo, política de habitação, de transporte, a princípio, isso tem 2 minutos, a princípio, ela não está dentro da política, mas essa pactuação com o Ministério serve justamente para customizar essas ações. Então, se tem uma creche, por exemplo, no contexto rural, mas a criança não consegue acessar, você precisa incluir a habitação, aí a partir desse momento a habitação entra dentro da política. Então é a partir dessas observações de parâmetros e fronteiras, né, que eu acabei não falando, porque eu não tenho tempo, parâmetros e fronteiras, que esses grupos de trabalho interministeriais, a gente vai discutindo, para justamente estabelecer o que vai ser, inclusive, até imaginado coisas que não existem, né? Porque um plano exatamente. Por isso que é sobre imaginação crítica também, né? Não é só um momento de redesenhar o que já existe, mas imaginar. E a Laís teve essa fala que foi muito bonita, falou assim, nós não podemos perder esse momento de imaginar, gente, coisas que não existem. As fronteiras são porosas, né? Esses parâmetros que estão balizando a conversa, eles estão balizando, mas não é para acachapar nada ainda. Evidentemente que futuramente vai ter um corte, né, que vai ser arbitrário, mas o momento é mais para balizar a conversa e alargar o imaginário e tentar justamente reconfigurar coisas no sentido mais produtivo possível. E aí, só para fechar, né, a recorrência, parâmetros que estão orientando essa conversa. Por que recorrente, gente? Porque uma coisa eu precisar assim, eu tenho diabetes, eu preciso tomar... Diabetes não, diabetes é recorrente, né? Eu precisei, sei lá, amanhã eu me machuquei, fiquei mal, preciso tomar uma injeção. O fato de eu precisar isso só uma vez não caracteriza uma dependência de cuidado, é uma coisa pontual. Aí isso é saúde, vai lá na UPA, vai lá na OBS e toma a sua injeção, entendeu? Agora, uma pessoa idosa, está em casa, tem diabetes, tem isso, aquilo, ela precisa disso com recorrência, e só o tio dela que pode levar, ou só a sobrinha, igual a situação que infelizmente sofreu pela memificação da vida digital, né, a situação do tio Paulo com a Érica. A situação do tio Paulo e a Érica, ela é uma situação emblemática de um caso que a Política Nacional de Cuidado tem que incidir, né, porque o tio Paulo, ele... inclusive essa mulher está presa, né? Até agora, assim, não se sabe por que ela está presa. Até ontem, pelo menos, né? Eu sei que ela estava presa. E é uma mulher que cuidava do filho, né? Uma sobrinha que cuidava do filho, não, do tio. E ele precisava de cuidados que são recorrentes. Então, o tio Paulo seria um sujeito, uma persona exemplar da política. Assim como a sua sobrinha, que aí entra a interdependência. Né? A política de cuidado não é só, por exemplo, para a criança, porque a família se beneficia do cuidado da criança. Então, esses parâmetros existem justamente para isso, para pela primeira vez você tem a interdependência, a mutualidade, a liberação do tempo. Então, assim, as políticas têm que liberar tempo das pessoas, elas têm que liberar tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para o autocuidado, tá? Então, esses parâmetros, eles vêm dessas conversas, e quem está socializado mais ou menos com a gramática dos feminismos sabe que isso não vem de ontem. Aí, só para fechar, fora, fronteira e dentro, tá? Então, fora, a princípio, é um exercício, tá? Isso foi feito lá nos grupos de trabalho. Violência obstétrica, tá fora. Política de mobilidade pública, tá fora. Falta de acesso a benefício monetário, também. Mas, por alguma situação específica, por exemplo, né, houveram ponderações. Se por conta de uma violência obstétrica, né, o trabalho da Jana mostra isso. Eu tive um filho com deficiência,
a violência obstétrica vai ter que vir para dentro, tá? E a partir disso, a gente vai calibrando determinadas situações para chegar num perfil, né, que seja esse perfil aonde o SUAS não atende, aonde o SUS não atende, porque é um pedacinho, né, pessoal? A gente já tem outras políticas. Fronteira, garantia de mobilidade para acesso à creche, habitação, ausência de política habitacional, saúde mental, e dentro, tá? É um exemplo. Paternidade responsável, falta de participação dos homens nos espaços de cuidado, sobrecarga de cuidado não remunerado, ausência de serviços de cuidado, creche em tempo integral. A creche é bem bastante óbvia, em todo momento, assim, a creche nunca sai. E a gente sabe por quê? Porque o Brasil tem mais de 36 milhões, né, de crianças em fila de creche. E a pesquisa do SEBRAP, coordenada pelo Matheus Gatto, mostrou que dentro dessa demanda de creche, essa demanda ela é engrossada por crianças negras e crianças pobres, né, evidentemente. Então, as crianças brasileiras acessam pouco a creche e, dentro desse pouco acesso, as crianças negras e pobres acessam menos ainda. Bem, então, finalizando mesmo, tá, pessoal? Isso daqui é o debate que eu estava ponderando, né, a partir do momento, situações concretas, o que vai entrar, o que vai sair. Conclusão, tá? O que a gente espera? Ops! O que a gente espera? Que o plano, né, o plano tem conseguido pautar importantes conceitos, como eu tentei mostrar, né, é uma situação inédita, que não é aleatória, a gente realmente está aí, abriu-se um vórtice, a questão é se vamos entrar e como vamos entrar nele. Ele vai ser responsável por guiar uma política pública capaz de recolocar sujeitos invisibilizados, né, numa outra situação. Ao mesmo tempo, agora minha parte antropóloga, a gente está em meio a reformas estatais de cunho neoliberal, né? Então, exatamente, isso envolve orçamento, né? Política pública envolve orçamento. Então, não é uma conversa só, vamos fazer um plano, né? Quem que vai pagar? Alguém falou que de dinheiro hoje, não falaram? Né? Que tem que ter dinheiro. Então, isso, né, não é uma conversa lisa, né? Sem ruídos, sem uma economia política, uma disputa política. E aí a gente vai ver, né, isso em meio a reformas e em meio a ensejos, né, de discussão de cuidado da agenda pública, para onde que a gente vai, eu prometo trazer mais informações daqui a um ano com essa conversa. Obrigada, pessoal. Então, gente,